Olá, meus amigos e minhas amigas da Escola Brasileira de Ensino Jurídico pela Internet. Eu me chamo Fernando Baltar, sou advogado da União e hoje nós vamos tratar sobre alguns temas polêmicos de direito administrativo. Mais especificamente, nesse nosso webinário nós vamos tratar sobre a questão da acumulação de cargo, mas não vamos concentrar esforços na questão da possibilidade de acumulação. Nós vamos tratar também sobre esse assunto, mas vamos dar uma ênfase maior sobre aquele tema polêmico que está sendo debatido no seio da Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da União, do Superior Tribunal de Justiça e do nosso Pretório Excelso. Todos têm posição já definida sobre a questão da compatibilidade de horários, são entendimentos contraditórios, conflitantes e que nós vamos aqui tratar especificamente sobre esse assunto. Bom, mas antes de tratarmos realmente sobre a questão da compatibilidade de horários, nós temos que iniciar conversando sobre a questão da acumulação de cargos. A nossa Constituição de 1988, ela estabelece como uma regra a impossibilidade de acumulação de cargos. Então, como uma regra geral, nós temos que a acumulação ela não é permitida, ela é proibida pela nossa Constituição Federal. No artigo 37, inciso 16, nós temos a seguinte redação, o seguinte texto: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, é esse o ponto que nós vamos nos deter com maior profundidade daqui a pouco, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que é a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998, que é a questão do teto remuneratório. Então vejam só, a regra é a vedação da acumulação de cargos. Essa vedação cai, essa vedação acumulada de cargos, ela cai quando é possível haver compatibilidade de horários em uma dessas situações previstas nas alíneas do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lá. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E, finalmente, a linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Não há muito o que se discutir na questão dos 2 cargos de professor, quando há a dupla vinculação em cargos, empregos ou funções públicas de professor. Essa acumulação de até 2 é possível desde que haja compatibilidade de horários. Então, olha, eu tenho um parente que ele é professor, retide na Universidade Federal, e ele está sendo processado administrativamente. Houve um cruzamento de dados pela Controladoria Geral da União, porque ele também é professor em outra universidade estadual. Como é que pode? Eu vi na Constituição que é possível haver acumulação de 2 cargos. Lembrar sempre que o primeiro requisito é desde que haja compatibilidade de horários. Então, se ele é professor retide, se ele é um professor que tem que ter uma dedicação exclusiva, integral a uma universidade federal, ele não pode ser professor de uma universidade estadual. Essa questão da dedicação, inclusive proíbe esse professor que tem essa exclusividade, esse vínculo e essa dedicação completa a uma universidade, de exercer atividades privadas. Ele não está proibido de exercer uma atividade privada porque a Constituição proíbe. Não, é porque o vínculo dele exige uma dedicação exclusiva. Se não exigisse essa vinculação exclusiva, por exemplo, ele só poderia ter 2 vínculos públicos e poderia ter mais uma série de outros vínculos privados. Lembrando que nós estamos tratando aqui da proibição da vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Então, não havendo nenhuma norma legal específica, não havendo nenhuma condição específica, como essa que eu acabei de mencionar, da dedicação exclusiva, pode haver acumulação de diversos empregos privados, de diversas atividades privadas. O que não pode haver é esse acúmulo de mais de 2 cargos de professor, segundo a linha A. A linha B trata da questão do professor com outro cargo técnico ou científico, que a gente vai dar um enfoque um pouquinho mais detalhado daqui a pouco. E a linha C trata de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. A redação original da Constituição previa a possibilidade de acumulação de 2 cargos de médicos. Depois, as demais atividades de saúde reivindicaram essa isonomia, reivindicaram que também viessem a receber essa possibilidade, que seria
um equívoco do Constituinte não ter alargado essa possibilidade para os profissionais de saúde. Isso foi recepcionado em 2001, por meio da emenda constitucional número 34. Mas, lembrando sempre, os profissionais de saúde, muitas vezes, eles se acostumaram a ter diversos vínculos, públicos e privados. E entendem que isso é possível desde que haja a questão da acumulação de horários, a questão da possibilidade de compatibilidade de horários. E isso não é verdade, porque a nossa Constituição fala em 2 cargos de professor na linha A, fala em 1 cargo de professor e 1 cargo técnico ou científico, e lá na linha C fala de 2 cargos de profissionais de saúde. Então, cargo, emprego ou função pública, não pode haver acumulação de mais do que 2. Ainda que haja compatibilidade de horários em 3, ainda que o profissional tenha passado num concurso em 3 cargos, haja tempo disponível para isso, não há essa possibilidade, porque é assim que determina a Constituição. Trouxe também aqui o inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Também isso foi objeto de uma emenda à Constituição, a emenda 1998, que promoveu a grande reforma administrativa. Ela simplesmente estende essa proibição para todas as atividades públicas, diretas ou indiretas. Ou seja, no início da redação do inciso 16, parecia que essa vinculação estava relacionada à administração direta. Outros já mencionavam, alguns autores já tratavam dessa proibição da administração direta, autárquica e fundacional. Agora não há mais dúvidas, é texto expresso da nossa Constituição. A acumulação alcança também empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária, sociedade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Então, aquelas aquisições de bancos privados por bancos públicos, aí nós já temos essas sociedades que são controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Aonde o poder público colocar sua mão, nós temos aí a proibição, a vedação de acumulação de cargo, emprego e função pública. Parágrafo 10 do mesmo artigo 37, interessante, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, da mesma forma que é proibido acumular na atividade, é proibido acumular na inatividade. Aquele que era ocupante de um cargo, que era de uma das situações previstas no inciso 16, 2 cargos de professor, um professor e um técnico, 2 de profissionais da saúde, ele pode acumular na atividade, e como ele pode acumular na atividade, ele pode acumular na inatividade. Se ele não reunia esses requisitos do inciso 16 e está aposentado, ele não terá direito a uma dessas 2 aposentadorias. Ele vai ter que escolher entre uma das 2 que é incompatível. Se ele era um defensor público e ele era também um analista judiciário e está aposentado em ambos os cargos, ele vai ter que optar por uma dessas 2 aposentadorias, por um desses 2 proventos. A regra continua sendo a mesma, que é acumulável na atividade, é acumulável na inatividade. O que não é acumulável na atividade não pode ser acumulado na inatividade. E aí nós temos algumas ressalvas. Ressalvados os cargos acumuláveis, nós já mencionamos, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. O que é que significa isso? Eu sou advogado da União. Eu posso acumular o meu cargo com um de professor universitário. É isso que diz a Constituição e é isso que diz a minha lei específica na Advocacia Geral da União. São situações de acumulação lícita prevista na Constituição. Além disso, a questão dos cargos eletivos. Eu hoje posso acumular o meu cargo de advogado da União com o de vereador se houver compatibilidade de horários. Se for prefeito, se for eleito prefeito, eu já tenho que fazer uma opção. Se for deputado, senador, governador, presidente, eu já terei necessariamente a remuneração de prefeito, de governador, de presidente, de deputado, de senador. Relembrando, vereador, há a possibilidade de acumulação desde que haja compatibilidade de horários.
Prefeito, não há possibilidade de acumulação. Deputado, senador, governador, presidente, não há possibilidade de acumulação. No entanto, se eu me aposento como advogado da União, eu vou receber minha aposentadoria e caso eu seja eleito para um desses cargos eletivos, prefeito, governador, presidente, deputado, senador, eu vou poder acumular, porque é isso que diz o parágrafo 10, eu vou poder acumular a minha aposentadoria de advogado da União com o subsídio de um desses cargos eletivos. Além disso, caso eu seja aposentado, caso eu venha receber a minha aposentadoria de advogado da União e seja nomeado para algum cargo em comissão, eu irei receber também a minha aposentadoria, os proventos da minha aposentadoria e a remuneração desse cargo em comissão. Então, as exceções que nós temos para a aposentadoria, para a acumulação de proventos de aposentadoria, são aquilo que é acumulável na atividade, é acumulável na inatividade. 2 de professor, 1 de professor e um técnico científico, 2 de profissionais de saúde. Além disso, pode-se acumular proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo eletivo, pode-se acumular proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo em comissão. A linha B, que eu mencionei que nós íamos dar um tratamento um pouco diferenciado, que é de um cargo de professor e um técnico ou científico, tem um entendimento todo peculiar do Superior Tribunal de Justiça. O STJ entende pela impossibilidade de acumulação de cargo de técnico judiciário e professor. É uma situação um tanto estranha. A primeira vez que eu me deparei com esse julgado do STJ, eu realmente estranhei bastante, porque o cargo é técnico judiciário. O nome do cargo, a nomenclatura do cargo é de técnico judiciário. A Constituição é clara quando diz que é possível a acumulação de um cargo técnico com um cargo de professor, um cargo técnico ou científico com um de professor. E se o servidor ocupa o cargo de técnico judiciário, seria lícito pressupor que ele poderia acumular o cargo de professor. No caso até do STJ, salvo engano, era professor universitário. Então, foi surpreendente descobrir esse entendimento na época do Superior Tribunal de Justiça, mas lendo o acórdão, a fundamentação do acórdão, o STJ tem total razão. A Constituição Federal, quando ela se refere a um cargo técnico ou científico, ela não se refere à nomenclatura do cargo, ela não se refere ao nome, ao título que o cargo recebeu do legislador. É claro que o legislador constituinte, ele estava se referindo a um cargo de natureza técnica. Então, ainda que o cargo não receba o nome, a nomenclatura de técnico, se ele tem uma natureza técnica, ele admite a acumulação com o de professor. Por outro lado, se o cargo recebe a titulação ou a nomenclatura de cargo técnico, mas ele não possui uma natureza técnica ou científica, ele não será considerado um cargo técnico e, portanto, não será passível de cumulação. No caso, o servidor ocupava o cargo de técnico judiciário e de professor universitário, havia compatibilidade de horários, mas o STJ, analisando as características do cargo de técnico judiciário, percebeu que para que sejam desempenhadas as atribuições, as funções daquele cargo, tanto para o seu provimento quanto para o desempenho daquelas atribuições, não havia a necessidade de um conhecimento técnico ou científico específico. Não se exigia, por exemplo, do candidato um conhecimento específico em economia, em contabilidade, em direito. Portanto, não se tratava de um cargo técnico ou científico. Bom, seria lícito também nós indagarmos por que só o detentor de um cargo técnico ou científico tem direito à acumulação. Por que aquele ocupante de um cargo não técnico ou não científico, ele não teria direito a essa acumulação se houver compatibilidade de horários? Por que o ocupante de um cargo de técnico judiciário não pode acumular o seu cargo com o de professor se há compatibilidade de horários? Ora, parece muito justo que ele tivesse essa possibilidade de acumular esses dois cargos. Por que um advogado da União pode acumular o seu cargo com o de professor universitário se houver compatibilidade de horários e um técnico judiciário não teria esse direito? A resposta, meus amigos e minhas amigas, é que essa foi a vontade do legislador constituinte. Se você me perguntar a minha opinião pessoal sobre o caso, eu acho que deveria haver sim essa possibilidade de acumulação. Não há prejuízo, há compatibilidade de horários, por que não acumular? Mas não foi essa a vontade
do legislador constituinte. Recentemente, inclusive, nós fomos provocados pelo Ministério da Saúde aqui no Estado sobre a possibilidade de médicos aposentados desempenharem atividades nos PSFs, nos programas de saúde da família do município, daqui da capital. E a nossa resposta foi de que os médicos que já tinham duas aposentadorias não poderiam exercer, desempenhar essas atribuições públicas no programa de saúde da família. E alguns procuradores nos questionaram, dizendo qual seria o problema se eles estão aposentados, se eles têm toda a disponibilidade de tempo, por que é que eles não poderiam desempenhar essa atividade, acumular essa remuneração? E a resposta é óbvia, essa que eu acabei de mencionar para vocês. Não é essa a vontade do legislador constituinte. Pessoalmente, eu não vejo nenhum problema de um médico ter duas aposentadorias, estar em casa, descansando, ser convidado para assumir uma função pública no programa de saúde da família e receber a remuneração pelo trabalho que ele está desempenhando. Não vejo pessoalmente nenhum problema, só que a Constituição não autoriza. É o caso aqui do cargo de técnico judiciário e de todos os outros cargos que receberam a nomenclatura de técnico ou que não receberam, mas que não possuem uma característica técnica ou científica. A característica técnica ou científica se dá, aqui explicando um pouquinho mais, dando um pouco mais de ênfase a essa fundamentação do STJ, pela característica técnica ou científica para ingresso no cargo e para desempenho das funções. Se houver a exigência de que esse cargo, o ocupante desse cargo seja detentor do conhecimento específico, por exemplo, de contabilidade, e ele desenvolva essas atividades, esse cargo será técnico ou científico. Se for exigido que o candidato tenha um conhecimento específico em economia, em direito, em administração, e ele desempenhe efetivamente essas atividades técnicas ou científicas específicas, esse cargo será um cargo técnico específico, técnico ou científico, e, portanto, admitirá a acumulação com o cargo de professor. De outra forma, essa acumulação não é possível, ainda que haja a compatibilidade de horários. Agora sim nós vamos nos concentrar especificamente na questão da polêmica sobre a compatibilidade de horários entre a Advocacia Geral da União, entre o Tribunal de Contas da União, entre o STJ e o STF. É interessante porque se trata de um dado, de um tema não abordado nos manuais de direito administrativo. Nenhum manual de direito administrativo que eu analisei até agora abordava essa questão. No meu livro, escrito em coautoria com o colega Rony Torres, nós estamos agora na 4ª edição, e só nessa 4ª edição que eu inseri essa informação. As 3 primeiras edições, nós não tratamos desse tema. Simplesmente porque nenhum outro autor trata e porque são situações em que só o caso prático, só o dia a dia é que nos apresenta essas informações. A Advocacia Geral da União está trabalhando numa coletânea, num documento que vem a compilar todos os entendimentos pacificados e que são obrigatórios de conhecimento de todos os advogados da União, mas ainda não há essa coletânea, ainda não está disponibilizada. Então, às vezes, nós vamos tendo conhecimento aos poucos dessas informações. Esse ano eu tomei conhecimento do parecer GQ 145. Até então, eu não conhecia. E o entendimento do parecer GQ 145, de autoria do consultor da União, Dr. Wilson Teles, ele defende o posicionamento de que não é possível que ainda que cargos acumuláveis, 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico e 2 de profissionais de saúde, ainda que esses cargos sejam acumuláveis perante a Constituição, que eles possam ser considerados compatíveis em seus horários, sem que haja uma padronização, sem que haja uma análise objetiva dessa compatibilidade. Então, é óbvio que as jornadas de trabalho não podem ser sobrepostas. Isso ninguém discute. Então, se eu tenho que trabalhar de 8 às 12 e de 2 às 6 em um determinado órgão e venho a passar no concurso para professor e tenho que lecionar nesse mesmo período, nesses mesmos horários, é óbvio que eu não posso tratar aqui de compatibilidade de horários. A incompatibilidade ela é latente. Agora, eu posso ser professor no período da noite e ser um servidor técnico ou científico
no período da manhã, ou no período da tarde, ou no período da manhã e da tarde, e aí não haveria nenhum choque de horário, e não havendo choque de horários, poderíamos considerar então esses cargos como sendo cumuláveis. O Dr. Wilson Teles, ele defende que isso não é suficiente, que é necessário fazer uma análise mais crítica sobre a questão do descanso entre as jornadas. Que se o servidor trabalhar pela manhã, trabalhar à tarde, trabalhar à noite todos os dias, ele certamente não será um bom servidor, ele não terá um bom rendimento, haverá um prejuízo para o serviço público e, por via lógica, para a sociedade, e aí nós teríamos uma incompatibilidade de horários, ainda que não haja choque entre as agendas, ainda que não haja choque entre as jornadas de trabalho. Então, nesse caso, ficou pacificado, ficou determinado, melhor dizendo, pela Advocacia Geral da União, que uma jornada de 80 horas semanais, ela seria incompatível. E que uma jornada de até 60 horas, ela seria plenamente compatível. Então, o que é que nós temos? Se eu tenho um cargo que tem uma jornada de 40 horas semanais, e eu venho a assumir um outro cargo público com uma jornada de 20 horas semanais, 40 mais 20, 60, eu tenho esses dois cargos como sendo acumuláveis, como essas jornadas sendo compatíveis, desde que, mais uma vez, não haja sobreposição de jornadas, desde que uma jornada não venha a ser exercida, desempenhada no mesmo horário da outra jornada de trabalho. E, também, segundo esse mesmo parecer, se eu sou advogado da União e passo no concurso para ser professor da Universidade Federal com uma jornada de 40 horas, eu teria então 40 horas como advogado da União, 40 horas como professor, e aí eu teria uma incompatibilidade de horários, segundo o parecer GQ 145. Não, mas a minha jornada na Advocacia Geral da União é pelo período da manhã e pelo período da tarde, e lá na universidade eu só começo a trabalhar a partir das 6h30 da noite. Não há um choque entre os horários, mas segundo o parecer GQ 145, eu tenho uma incompatibilidade de horários, porque a soma dos dois horários, ela extrapola o que seria razoável, o que seria adequado para um servidor acumular. Nessa mesma esteira de raciocínio foi proferido o Acórdão 2242 de 2007 pelo plenário do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União segue na mesma linha do parecer GQ 145 da Advocacia Geral da União, com um detalhe: esse parecer ele foi aprovado pela Presidência da República. Quando a Presidência da República ela aprova um parecer da Advocacia Geral da União e publica esse parecer ele passa a ter um caráter normativo e vinculante para toda a administração pública, não apenas para a Advocacia Geral da União. Não apenas os advogados da União estão obrigados a seguir aquela linha de entendimento. Não. Todos os gestores, todos os servidores, todos os agentes da administração pública, eles terão agora que seguir, que se orientar pelo aquele entendimento consagrado no parecer aprovado pela Presidência da República. Então, esse entendimento da AGU, hoje ele é vinculante. O TCU segue na mesma linha, o TCU ainda é mais categórico ainda. O parecer, lembrando, ele diz que 60 horas é possível, acumulação de 60 horas, 80 horas não é possível. Fica aqui um intervalo de 60 até 80, onde não fica muito claro qual é o posicionamento da AGU. Por uma questão de lógica jurídica, nós podíamos dizer, sim, que acima de 60 horas o parecer da AGU considera ilícita essa acumulação, mas o parecer não diz isso taxativamente. O Acórdão 2242, sim, afirma a acumulação de horários, ela é possível, ela é lícita, a acumulação de cargos é possível, a compatibilidade de horários é considerada lícita quando não ultrapassa 60 horas semanais. Acima de 60 horas nós temos uma incompatibilidade objetiva de horários. Então, no seio da administração pública, o tema parece pacificado. Só que esse entendimento da Advocacia Geral da União e do Tribunal de Contas da União não coincide com o entendimento dos nossos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça, eu trouxe aqui uma decisão desse ano, 30 de agosto de 2013, julgou, e esse é o entendimento reiterado do STJ,
de que essa compatibilidade de horários ela tem que ser aferida caso a caso. Eu posso sim ser um advogado da União com uma jornada de trabalho prevista de 40 horas semanais, ainda que não haja o rigor do controle de ponto, mas o que está previsto no edital que é a jornada de 40 horas semanais. Posso passar no concurso para professor de uma universidade federal e ter 40, ou seja, 40 horas semanais, mas na prática eu só estou dando aula nas terças, quintas e sextas-feiras, ou nas terças e quintas-feiras. E o restante do tempo é considerado o tempo que eu estou dedicado à universidade, seja em casa preparando aula, seja corrigindo uma prova, seja em alguma outra atividade acadêmica que eu possa realizar no final de semana, possa realizar em casa quando tiver um descanso. Então o que o STJ diz é, olha, um momento só, não há possibilidade de estabelecer um parâmetro, um teto objetivo para essa incompatibilidade de horários. Você não pode fixar que essa incompatibilidade ela surge a partir de 61 horas, a partir de 70 horas, a partir de 80 horas, a partir de 90 horas. Essa incompatibilidade tem que ser analisada caso a caso. Eu tenho que verificar se realmente esse servidor está tendo uma queda de rendimento no trabalho. Ele pode ser, como eu mencionei, um T40, mas só está dedicado realmente à atividade acadêmica em 8 horas semanais. Ele tem um vínculo de 40 horas semanais, ele recebe por 40 horas semanais, mas efetivamente ele está sendo utilizado em 8 horas semanais. E aí haveria, obviamente, compatibilidade entre os horários. Então o STJ ele não admite esse limite, esse teto objetivo criado pela Advocacia Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União. Entende que essa criação ela é inconstitucional. O AGU e o TCU criaram então um parâmetro não previsto na Constituição e, portanto, esse parâmetro ele é ilícito, inconstitucional, mais forte ainda. Eu acho que o STJ tem razão nesse entendimento. Acho que a Advocacia Geral da União e o TCU não deveriam ter criado um parâmetro objetivo sem uma baliza normativa. O STF, ele é ainda mais forte do que o STJ. O STF também segue nessa mesma linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O nosso pretório excelso entende da mesma forma que estabelecer um limite objetivo, como fez o Tribunal de Contas da União, como fez a Advocacia Geral da União, seria violar a ideia, seria violar a vontade do nosso legislador constituinte, que não estabeleceu esse limite objetivo. E, portanto, estabelecer por via administrativa seria uma afronta à nossa Constituição Federal. O STF, ele tem uma posição ainda mais forte do que o STJ, como eu já mencionei, ao entender que sequer lei pode estabelecer esse critério objetivo. Aqui, pessoalmente, eu discordo do Supremo Tribunal Federal. A Constituição não estabeleceu esse requisito objetivo, mas ela também não proibiu que assim o fizesse. Ela determina que essa acumulação ela pode ocorrer naquelas 3 hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários. No meu entendimento, não há nenhuma proibição para que o legislador infraconstitucional viesse a estabelecer o que seria essa compatibilidade de horários. Parece-me que a AGU e o TCU foram além das suas competências normativas administrativas, mas que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras de Vereadores, poderiam, cada um dentro do seu campo de competência, da sua esfera de competência, estabelecer, normatizar, regulamentar o que seria essa compatibilidade de horários. Só que o Supremo entende que nem isso é possível, que essa compatibilidade tem que ser aferida caso a caso e que parecer, acórdão, decreto, lei que venha tratar sobre esse tema estaria contaminado, estaria viciado com inconstitucionalidade. Vejam só uma questão que foi cobrada no concurso público realizado para provimento do cargo de procurador do Estado do Pará, razoavelmente recente, 2012. Então foi considerada incorreta a seguinte assertiva: o STF entende não ser inconstitucional lei que condicione o direito de acumular cargos públicos à observância de uma determinada jornada de trabalho semanal máxima. O STF entende não ser inconstitucional. Essa assertiva está
equivocada, está errada, porque o STF entende ser inconstitucional lei que condicione o direito de acumular cargos públicos à observância de uma determinada jornada de trabalho semanal máxima. Exemplo disso foi o reconhecimento pela Corte Maior, no julgamento do recurso extraordinário 633298, da legitimidade do legislador para estabelecer limitações à carga horária, visando resguardar a saúde e o bem-estar do servidor, pois o direito de acumular cargos públicos não pode se sobrepor à rigidez mental e física do servidor, muitas vezes submetidos a jornadas de trabalho extenuantes. Então, apesar de eu ter sido apresentado ao entendimento da Advocacia Geral da União recentemente, quando eu busquei nas questões de concurso saber se esse tema já estava sendo cobrado, verifiquei que sim, esse tema estava sendo cobrado, sob a ótica do Supremo Tribunal Federal, mas poderia ser também sob a ótica do Tribunal de Contas da União e da ótica também da Advocacia Geral da União. Já solicitei, através de uma manifestação nos autos de um processo, a revisão desse entendimento da Advocacia Geral da União. Não sei se seria atendido, então a Advocacia Geral da União pode perfeitamente manter esse entendimento, que é contrário ao STJ e ao STF. E o que é mais importante para vocês que estão estudando, conhecer o entendimento de cada um desses órgãos, de cada uma dessas instituições. Saber o que a Advocacia Geral da União entende, saber o que o Tribunal de Contas da União tem, como ele tem se posicionado sobre um determinado assunto, e conhecer a jurisprudência do STJ e do STF. Muito bem, meus amigos, nós ficamos por aqui nesse webinário. Lembrando a todos que estamos prestes a abrir o nosso concurso, o nosso curso preparatório para o cargo de advogado da União. Nós vamos abordar de forma abundante, de forma profunda, cada um desses aspectos dentro do direito administrativo, com questões práticas, com o entendimento da Advocacia Geral da União, do TCU, do STJ e do STF sobre cada um dos pontos do edital do curso de advogado da União. Então, muito obrigado a todos pela atenção e Deus abençoe.